Olá pessoal, hoje nesse vídeo farei um comentário do conceito equidade em Aristóteles, conceito esse que está presente na parte 10 do livro 5 da Ética a Nicômaco. Esse livro aqui possui 10 partes, 10 livros, como são intitulados, 10 capítulos. O capítulo 5º, o livro 5º desse livro aqui, que possui 10, ele trata da justiça como tema central. E aqui Aristóteles fala das formas particulares de justiça, por exemplo, entre vários outros temas. Bem para o finalzinho, penúltima parte do capítulo, ele entra no assunto da equidade. E é sobre isso que abordaremos aqui. Eu vou fazer um comentário a partir do próprio Aristóteles falando sobre equidade. E esse será o nosso foco, né, nesse vídeo aqui. Antes disso, um convite super especial para vocês. Terei aqui logo a turma, um mini curso gratuito com certificado chamado Filosofia 360 Graus. Então, é um mini curso de 3 encontros, 3 aulas gratuitas, terá certificado quem participar. E eu vou abordar temas importantes da filosofia nesse mini curso. Para saber as informações, para se inscrever no mini curso, para fazer parte dele, é só clicar aqui na descrição do vídeo e preencher colocando o e-mail de vocês aqui na descrição do vídeo. Além disso, teremos no próximo mês também a abertura da próxima turma do meu curso de filosofia. Esse sim é um curso de filosofia completo, com muitas aulas. Também no próximo mês teremos a abertura desse curso. Então coloquem aqui também na descrição do vídeo no link para fazer parte da próxima turma e aí vocês vão receber todas as informações desse curso chamado 360 Graus. É o mesmo nome, né? Eu estou utilizando o mesmo nome para o mini curso também, porque o mini curso é uma prévia, são 3 encontros apenas, porque depois vou lançar o curso completo. Quem também quer fazer parte do curso completo e gostou do mini curso e quer fazer parte do curso completo, fica o convite. Bom pessoal, então vamos para o tema do vídeo de hoje, que é equidade em Aristóteles. Como eu vou destacar isso, né? Destacando o próprio autor. Então eu tenho as duas traduções aqui, eu tenho a tradução da Atlas, né? E eu tenho também a tradução aqui que eu gosto muito de utilizar, que é dos Pensadores, traduzido pelo Leonel e o Gert. Bom, então aqui vamos para o comentário do Aristóteles sobre a equidade. Farei umas pausas e comentarei então a partir do próprio Aristóteles. Diz ele aqui, bem no 10, aqui na parte 10 do capítulo 5º, o seguinte: o assunto que se segue é a equidade e o equitativo, e respectivas relações com a justiça e o justo. Qual a relação do equitativo com o justo? Portanto, só lembrando, né? Ele já tinha comentado as outras formas de justiça particular. Ele já comentou em outras partes desse mesmo capítulo 5º, que trata da justiça, das formas do que significa justiça universal, das formas de justiça particular, e aqui ele destaca a distributiva, a corretiva, a reciprocidade, as 3 formas de justiça particular. Dentro da corretiva ele fala da comutativa e da reparativa, então ele já tinha apresentado tudo isso. E aqui ele foca apenas no conceito de equidade, qual a relação da equidade com o justo. Porquanto essas coisas não parecem ser absolutamente idênticas nem diferir genericamente entre si. E embora louvemos por vezes o equitativo e o homem equitativo, em outras ocasiões, pensando bem, nos parece estranho que o equitativo, embora não se identifique com o justo, seja digno de louvor. Algumas partes centrais do texto vou destacar aqui para vocês. Como ele diz aqui, né? Embora não se identifique com o justo, o equitativo, ele também é digno de louvor. Por quê? Se o justo e o equitativo são diferentes, um deles não é bom. E se não são ambos bons, tem de ser a mesma coisa. Continua ele aqui para melhor esclarecer isso, né? São estas, pois, aproximadamente as considerações que dão origem ao problema em torno do equitativo. É a mesma coisa que justo? Se não é, então significa que um é bom e o outro não? Né? Enfim. Em certo sentido, todas elas são corretas e não se opõem umas às outras. Por quê? Aí vem a explicação, né? E eu diria que aqui é a parte central do vídeo, né?
Então preste bastante atenção no que ele vai falar agora, porque resume muito bem o significado de equitativo. Porque o equitativo, embora superior a uma espécie de justiça, é justo. O equitativo é justo. E não é como coisa de classe diferente que é melhor do que o justo. A mesma coisa, pois, é justa e equitativa, e embora ambos sejam bons, o equitativo é superior. Opa, então aqui está destacando que o equitativo é superior. Ele vai continuar explicando isso, né? O que faz surgir o problema é que o equitativo é justo, porém não o legalmente justo, e sim uma correção da justiça legal. Eu destaco essa frase como a frase que traduz o que é equidade em Aristóteles. Equidade em Aristóteles, o equitativo é justo, mas ele é superior. Por quê? Porque ele não é o equitativo, não é o justo no sentido legal, não é o justo no sentido positivo, não é o justo no sentido de lei positiva, mas é uma correção dessa justiça legal. Então, o equitativo faz a correção da justiça legal. Por quê? Porque nós sabemos que a justiça legal, ela pode ser injusta, e aqui parece contraditório para um jusnaturalista, sim. Para um jusnaturalista que parte da ideia de leis naturais, que são o fundamento para as leis positivas, falar lei injusta é uma contradição, porque a lei necessariamente deve ser justa. Falar lei justa seria basicamente redundante aqui, porque sim, a lei é justa, mas quando é abordado que a lei é justa, o fundamento sempre é da lei natural. Alguns casos particulares tu pode encontrar leis injustas, porque talvez, sei lá, o governante criou uma lei totalmente injusta. Aqui nós podemos pensar, inclusive, um debate muito forte em Sófocles com Antígona. Antígona, então, ela não aceitou as leis do Creonte sobre não sepultar o irmão dela, e ela buscou a base para a desobediência dela, para a objeção de consciência dela diante do governante, que era o tio dela, o Creonte, falando das leis de Zeus, das leis divinas. Então, a lei humana era injusta para ela. E aqui, o equitativo em Aristóteles, voltando para Aristóteles, né? O equitativo é uma correção da justiça legal. A razão disto é que toda lei é universal, mas a respeito de certas coisas não é possível fazer uma afirmação universal que seja correta. Nos casos, pois, em que é necessário falar de modo universal, não é possível fazê-lo corretamente. A lei considera o caso mais usual, se bem que não ignore a possibilidade de erro. E nem por isso tal modo de proceder deixa de ser correto, pois o erro não está na lei, nem no legislador, mas na natureza da própria coisa, já que os assuntos práticos são dessa espécie por natureza. Portanto, quando a lei se expressa universalmente, surge um caso que não é abrangido pela Declaração Universal. Então, a lei se expressa universalmente, mas podem surgir casos que não são abarcados pela justiça. Então, ele continua. É justo uma vez que o legislador falhou e errou por excesso de simplicidade, corrigir a omissão. Muitas vezes a lei é omissa devido à sua generalidade. A lei é geral, a lei tende ao universal. Ela tende para todos. A lei, quando é criada, ela não é para o Pedro e para o Paulo apenas, mas ela é para todos. Então, devido a essa generalidade, muitas vezes ela acaba sendo omissa em determinados assuntos, porque ela não abarca a totalidade. E é justamente na omissão da lei que o equitativo entra. Então eu sempre gosto de pensar o seguinte: o equitativo é como o ar que está aqui nessa sala preenchendo os vazios. Por quê? Porque nessa sala nós temos vários objetos que estão preenchendo o local. Mas há outros cantos, com uma boa parte dele, como aqui onde eu estou apontando, né? Onde não há livros, onde não há parede, onde não há um objeto, que há uma omissão aqui. E justamente na omissão é que o equitativo vai preencher. Então o equitativo seria o ar dessa sala, né? Enquanto justiça, claro, né? Então, corrigir a omissão, né? Em outras palavras, dizer que o próprio legislador teria dito se estivesse presente e que teria incluído na lei se tivesse conhecimento do caso. O legislador não está presente em todos os possíveis casos futuros
e o legislador também não consegue abarcar a totalidade dos casos, devido talvez problema inédito, não sei, devido não ter pensado no possível problema futuro. Bom, então o equitativo é como se o legislador sempre estivesse presente e atualizando aí a lei, né, na omissão dela. Obviamente é uma figura de linguagem, né, mas enfim. Por isso o equitativo é justo, superior a uma espécie de justiça. Não à justiça absoluta, mas ao erro proveniente do caráter absoluto da disposição legal. Então, ele é justo, não à justiça absoluta, mas ao erro, né? O equitativo é justo devido ao erro proveniente do caráter absoluto da disposição legal. E essa é a natureza do equitativo, uma correção da lei quando ela é deficiente em razão de sua universalidade. Então, basicamente, aqui nós temos o conceito de equitativo em Aristóteles. Vocês percebem, né, que mudando de autor, tem vários outros autores, muitos na filosofia, que vão abordar o tema equidade, equitativo, sei lá, Rawls, Kant, Perelman e tantos outros. E aí nós temos que pensar, o equitativo em Aristóteles é isso, né? Já quando o Rawls fala em equidade, já tem outro sentido. Quando o Kant fala em equidade, também tem um sentido um pouco diferente. Então é sempre importante contextualizar o conceito com o autor, para não pensar um conceito apenas para toda a filosofia, para todos os autores da filosofia, porque isso sim é um grande erro. E por isso muitas vezes acabam gerando confusões gigantes na filosofia sobre determinados conceitos, simplesmente por não apontar, não, mas isso foi pensado por esse autor, é assim que ele pensa. Então Aristóteles pensa a equidade da seguinte forma: uma correção da lei quando ela é deficiente em razão de sua universalidade. Para concluir, é um capítulo, é uma parte curta essa da equidade, então passo aqui a conclusão do texto da equidade. Ele diz: e mesmo é esse o motivo por que nem todas as coisas são determinadas pela lei. Em torno de algumas é impossível legislar, de modo que se faz necessário um decreto. Com efeito, quando a coisa é indefinida, a regra também é indefinida, como a régua de chumbo usada para ajustar as molduras lésbicas. A régua adapta-se à forma da pedra e não é rígida, exatamente como o decreto se adapta aos fatos. Torna-se assim bem claro o que seja o equitativo, que ele é justo e é melhor do que uma espécie de justiça. Evidencia-se também pelo que dissemos quem seja o homem equitativo: o homem que escolhe e pratica tais atos, que não se aferra aos seus direitos em mau sentido, mas tende a tomar menos do que seu quinhão, embora tenha a lei por si. É equitativo. E essa disposição de caráter é a equidade, que é uma espécie de justiça e não uma diferente disposição de caráter. Então aqui nós temos o texto, né, a parte 10 aqui do livro 5º da Ética Nicômaco, quando ele fala sobre a equidade. E é justamente esse o capítulo, né, o livro 5º da Ética Nicômaco, que Aristóteles debate sobre as questões de justiça, de filosofia do direito, sobre o direito em si. Bom, pessoal, então, para finalizar, deixo novamente o convite para vocês colocarem o nome de vocês tanto no mini curso gratuito com certificado, 3 aulas, como também para receberem todas as informações do meu curso completo de filosofia, que também está aqui na descrição do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.